Amém. Gente, uma das tarefas mais difíceis do ministério, para mim, talvez para outros nem tanto, é você fazer sepultamentos. E especialmente, às vezes, sepultamentos que a gente vai fazer de pessoas que a gente nem conhece, não é? A gente chega ali e a gente mal conhece os parentes, mas chamaram a gente para ir lá participar. E ali, muitas vezes, a gente se depara com situações de frieza, de indiferença e uma despedida muito trágica, muito triste, no mau sentido. Não é triste naquele sentido de saudade. Parece que há relacionamentos familiares mal resolvidos, parece que há coisas ali que fazem aquele luto ser estranho. Mas às vezes a gente, nesse momento em que, como diz Salomão, se vê o fim de todas as coisas, a gente se surpreende com a presença de Deus. Eu tive uma experiência assim na quinta-feira, fui fazer o sepultamento da mãe do Paulo Chagas, nosso irmão aqui da igreja, da Andréia Malman, que é irmã dele. Então, Dona Laila, casada com o pastor Samuel, teve uma longa vida, um ministério em que ela pôde ver seus filhos, netos e até bisnetos, e uma vida toda, muitas vezes, anônima, mas uma vida que fez tanta diferença, que impactou tantas vidas, que foi tão relevante, que aquele sepultamento foi um sepultamento cheio de emoção, de gente que ama o Senhor, estava ali adorando a Deus com louvores e celebrando a vida que Deus havia dado para Dona Laila. Eu fiquei pensando, gente, eu quero que meu enterro seja exatamente como o dela. Eu quero que meu enterro seja assim, cheio de gente adorando a Deus, louvando a Deus. Só que para o meu sepultamento e a minha despedida ser assim, eu sei viver uma vida como a dela. E o desafio da vida da Dona Laila não é o desafio de uma vida muitas vezes que vai fazer sucesso, que vai ser muito conhecido, que vai ter muitos seguidores, que vai ter muitos likes, mas a vida de alguém que vive de forma consistente e relevante, mesmo no seu anonimato, na sua simplicidade, está impactando vidas, está inspirando pessoas. Uma palavra que chamou muito a minha atenção na conferência da Atos 29 esse ano foi do Tony Merida, que é o americano, que foi o principal preletor. Ele diz o seguinte: nosso desejo não é promover celebridades, nosso desejo é ser uma rede de pastores e igrejas que, independente do número que estão alcançando, estão sendo pregadores fiéis da palavra de Deus. Estão sendo Dona Lailas, onde eles estão, fiéis guardiões da palavra, zelosos, porque vão até a palavra com o coração disposto a obedecer, com o coração disposto a viver essa palavra, a encarnar seus valores, seus princípios. Não estão condicionados pela ideia de se tornarem célebres, conhecidos, mas estão condicionados pela ideia de ser fiéis a Deus, porque sabem que no último dia o Senhor não vai perguntar para eles: você foi famoso? O Senhor vai perguntar: você foi fiel? Será que a gente pode dizer que hoje a gente está preparado para o Senhor chamar a gente e perguntar para a gente: você foi fiel, Jonatas? E eu falo para ele: sim, eu fui fiel, eu busquei ao Senhor e eu me entreguei a essa fidelidade. E eu tenho certeza que existem muitos milionários famosos que não vão ter um sepultamento tão lindo e uma despedida tão linda quanto a Dona Laila, porque se tornaram irrelevantes do ponto de vista dos valores mais elevados do reino de Deus. E aí a gente vai falar hoje sobre a história de um cara que foi relevante. A Bíblia não diz que ele era um grande orador, a Bíblia não diz que ele era carismático, mas a Bíblia diz que ele foi fiel a Deus. E essa fidelidade dele a Deus fez dele alguém relevante. E qual é o diferencial que a palavra de Deus coloca a respeito de Esdras? Esdras era um fariseu, alguém douto na lei de Deus, e ele então, no final do período babilônico, é destacado pelo rei da Pérsia para, junto com uma comissão de 1.700 homens,
sacerdotes, levitas, gente que trabalharia na reconstrução do templo em Jerusalém, que estava destruído, e consolidaria novamente o culto a Deus em Jerusalém, no meio do povo de Deus. Então, a importância da missão que aquele rei persa estava dando para Esdras era uma missão muito grandiosa, muito tremenda. Era uma missão que ele tinha que escolher bem a quem ele ia confiar essa missão. E ele confia a Esdras. E aí, por que ele confia a Esdras? Porque Esdras, gente, tinha um coração disposto e preparado biblicamente. Mais do que isso, tinha firmeza de caráter e uma vida santa diante de Deus. Não é porque ele fosse prodigioso, porque ele fosse famoso, porque ele fosse o que fosse. Mas então, ele chama, segundo o texto, lá no verso 10, Esdras 7, verso 10, diz assim: porque Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Havia uma disposição no coração de Esdras em relação à palavra de Deus que fez com que o rei da Pérsia pensasse assim: eu preciso pensar em alguém que esteja realmente preparado para essa missão. E quem é essa pessoa? É Esdras. Por quê? Porque ele tinha disposto o coração para estudar a palavra do Senhor, para praticar essa palavra e para ensinar. Esse era o diferencial de Esdras. E aí eu queria que você refletisse comigo a respeito da sua própria vida. Se a sua própria vida tem sido diferenciada, tem sido bem-sucedida como Esdras nessa busca. Eu li recentemente uma frase do Francis Chan que dizia mais ou menos assim, né? A pior coisa é você ser bem-sucedido naquilo que para Deus não importa. Não é você ser um fracasso, mas você ser bem-sucedido naquilo que não importa. E muitas vezes a gente está buscando ser bem-sucedido em coisas que não importam. Mas o que de fato importa? O que de fato importa aos olhos de Deus? Para Deus, a diferença que a dona Laila fez foi que ela foi usada por Ele na vida de muita gente. E aí eu queria saber se você tem esse mesmo desejo, esse mesmo anseio. Será que você pode dizer assim também: poxa, eu também quero ter uma vida usada por Deus? E a primeira coisa para a nossa vida ser usada por Deus é que vidas usadas por Deus são vidas que buscam a palavra de Deus. Esse primeiro verbo aí, no início do verso 10, Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor. Nossa cultura é uma cultura que muito valoriza o estudo apenas como forma de obter resultado financeiro, né? Não valoriza o saber por si próprio. O saber não é válido por si mesmo, ele tem que trazer um resultado financeiro para eu buscar esse saber. Mas com as coisas de Deus não é assim. O grande patrimônio que nós temos tem a ver com valores, princípios e conhecimento de Deus e da palavra dele que a gente adquire, que vai ficando entranhado em nós, que vai impregnando o nosso coração e que vai condicionando a nossa forma de enxergar o mundo e de agir no mundo. E Esdras se dedicou a isso. Esdras pensava assim: eu quero ser usado por Deus, só que eu sei que eu nunca vou ser usado por Deus se eu não conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus revela o pensamento de Deus. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo a palavra dele. Deus e a palavra dele são inseparáveis. Eu não posso dizer: não, eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou todo dele, e viver indiferente àquilo que ele revelou. Não, Jesus tocou meu coração, minha vida está entregue a ele. Se isso é verdade, se eu me considero um discípulo de Jesus, eu vou querer conhecer essa palavra como ele buscava conhecer, porque essa palavra revela o próprio Deus, o caráter de Deus, a forma de pensar de Deus, de modo que essa era a característica primeira que diferenciava Esdras de muitos daquele tempo. Ele queria saber de Deus, e essa era a motivação do estudo dele. Tinha busca
uma busca constante da intimidade de Deus que eu e você temos que ter. Salmo 145, verso 18, o salmista diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. O Senhor não está perto, a versão antiga dizia, de todos os que o buscam, né? Invocam, buscam, clamam a Ele, vão até Ele, porque tem sede dEle. E aí, quem tem sede de Deus aqui dentro dessa sala, tem vivido uma vida de intimidade com Ele. É impossível você dizer assim para mim: Jonas, eu tenho sede de Deus, e você não está vivendo intimidade com Deus. Porque quem tem sede de Deus, quem coloca o seu coração em Deus e coloca nele a sua fonte de vida, de força, de poder, de graça, tem motivação para buscar Ele. E olha como é que o texto realça no verso 14 do capítulo 7, olha a leitura do rei Artaxerxes, o rei persa. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Esdras era conhecido como um Bíblia. Não sei quem, claro, vocês nem eram nascidos quando esse termo era usado. Era muito comum você ver cristãos 30, 40 anos atrás, antes dessa era tecnológica, andando na rua, indo para a igreja e voltando da igreja com a Bíblia debaixo do braço, a Bíblia impressa debaixo do braço. E aí todo mundo dizia lá os Bíblias. E aí se tornou comum chamar assim: é Bíblia. A gente brincava, né, na igreja: você é um Bíblia, né, carregando a Bíblia. E a verdade é que aqueles Bíblias eram diferenciados não só por carregarem uma Bíblia impressa debaixo do braço, mas por serem gente que todo mundo queria contratar. Porque dizia assim: aquele cara que está carregando a Bíblia, aquele cara é um cara que leva Deus a sério, ele tem valores mais elevados, ele tem princípios, ele tem moral, e eu quero contratar esse cara. Alguém, quando via um Bíblia, falava assim: eu quero me casar com uma pessoa assim, uma pessoa que tem valores, que tem princípios, que tem fundamento. A gente não acredita que a ideia aqui seja o retorno à Bíblia de papel debaixo do braço. A revolução tecnológica foi maravilhosa. Poxa, a gente no celular carregar uma coleção de versões diferentes da Bíblia e poder acessar ela de onde a gente estiver. Então a gente deve usar essas ferramentas e elas são bênção para a nossa vida. Esse não é o ponto. O ponto é que, será que a gente pode dizer que hoje, nos nossos dias, a gente é esse tipo de Bíblia ambulante, de gente que a sociedade olha e diz assim: olha, eu quero estar junto com esse cara, eu confio nesse cara, eu posso empregar esse cara. O que a gente vê muitas vezes é a gente dizer assim: olha, eu não quero contratar crente nunca mais. E o outro diz assim: olha, não adianta nada casar com um cristão, porque o casamento de cristão com cristão também dá um monte de problema. E é verdade, né? A gente é pecador. Mas existe esse discurso de desmoralização por causa do testemunho que muitos têm dado. Porque nem carregam mais a Bíblia impressa debaixo do braço e nem carregam mais ela no coração. De modo que a gente deve viver uma tal relação com a palavra de Deus, que as pessoas voltem a falar: lá vai Jonatas, aquele Bíblia, não porque eu vou estar com a Bíblia debaixo do braço, mas, ou como Esdras, com a Bíblia na mão, mas porque as pessoas olham para a minha vida e veem a Bíblia sendo vivida por mim, e veem a seriedade com que eu levo ela, e com que eu lido com ela. Oséias, profeta, pregou num tempo de infidelidade, e na verdade a principal razão que é apontada é assim: por Deus, através dele, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Meu povo não tem buscado mais o conhecimento da palavra. Não é a minha palavra que inspira. Aquele salmista, não é, que fala: como eu amo a sua lei, ela é minha meditação todo dia. E a gente precisa redescobrir, então, em primeiro lugar, esse relacionamento que Deus quer que a gente tenha com a palavra. Jesus diz assim: vocês estão sendo enganados
porque não conhecem as Escrituras. Ele fala isso para os saduceus, que eram conhecedores das Escrituras, mas não sabiam viver, interpretar e praticar ela. E muita gente não tem nem o conhecimento intelectual da palavra e nem o conhecimento experimental da palavra. E Deus quer que Jesus queria que eles entendessem que muitos dos enganos em que eles incorriam era por falta de conhecimento da palavra. E muitas vezes, eu e você também podemos estar errando por falta de sede dessa palavra, de ir até ela, de nos submeter a ela. Paulo fala assim para Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Timóteo era jovem, estava querendo ser usado por Deus, querendo se dar ao ministério, e Paulo fala assim: olha, você tem que entender que vai ser difícil você ser usado por Deus se você não manejar bem essa palavra. Você não vai ter todas as respostas de cabeça, mas você tem que saber exatamente onde buscar. Você tem que ter uma tal intimidade com ela, que você tenha discernimento nas diversas situações que você vai viver e que pessoas à sua volta vão viver e vão recorrer a você, porque entendem que você, por ser cristão, tem essa sabedoria. Então, sem um conhecimento consistente da palavra de Deus, a nossa vida com Ele também não terá consistência. E aí, eu pergunto aqui, pensando na prática: você tem feito anotações daquilo que você tem ouvido em pregações aqui na igreja? Você tem lido a sua palavra regularmente, sua Bíblia? Você tem participado dos fins de semana de treinamento? Você tem feito cursos no Ibrae? Você tem lançado mão de todos esses recursos que tem maravilhosos no YouTube, diversos grandes mestres da palavra ali à disposição para você buscar, se alimentar e conhecer ela? Nenhuma geração antes de vocês teve um banquete ali à disposição o tempo todo. Você pode dizer que tem ido até ela nessa busca? Olha, eu tenho certeza que se Esdras estivesse vivendo aqui hoje, ele ia fazer tudo isso. Se Esdras fosse membro aqui da Oceânica, ele ia estar fazendo tudo isso. Por quê? Porque ele dispôs o coração a estudar a palavra do Senhor, e por isso foi poderosamente usado por Deus na sua geração. Fez toda a diferença. Vida que Deus usa, em segundo lugar, são vidas que cumprem a palavra. Esdras tinha decidido praticá-la. Tem um abismo grande aí, você concorda? Entre conhecer a palavra e praticar. Muitos gostam de conhecimento, porque o conhecimento você controla, você se dedica e passa a adquirir aquele saber, e pode até se gabar dele. O saber pode até te envaidecer e te fazer cair em pecado, te distanciar de Deus, o mero saber. Por isso que o saber que para Deus importa é o saber que é vivido na prática. Por isso que Moody sabiamente cunhou essa frase que a gente sempre fala aqui, não é? A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Aquilo que a gente tem aprendido precisa ser levado para a prática. E o que aconteceu? O povo lá de Israel estava vivendo em desobediência. Era o povo de Deus, mas eles já tinham se dado a casamentos mistos. E Esdras fica tão impactado quando chega em Jerusalém, achando que ia chegar ali e encontrar um povo ávido. Esdras está vindo aí com uma galera para a gente reconstruir o templo e a gente começar a buscar Deus como a gente fazia antes do cativeiro, não é? O que ele chega lá e encontra é um povo que tinha se dado a casamentos mistos. Parece uma coisa simples, não é? Mas naquele contexto de muita idolatria e muito paganismo por toda parte, casamentos com gente de outros povos implicavam em idolatria, em trazer para dentro de casa práticas, princípios, valores e ídolos daqueles povos. Hoje não é muito diferente, né? Por isso que a gente não faz casamento de membros da igreja com não crentes ou gente de outra religião.
Então, diz o texto seguinte, Esdras 10, verso 10. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo, devemos fazer o que você diz. Dureza, hein? Uma das ações proféticas mais radicais em toda a Bíblia. Simplesmente despeçam essas mulheres, acabem com o que está acontecendo, porque está escrito lá em Deuteronômio que vocês não devem se dar em casamento a mulheres estrangeiras. Obedecer o Evangelho, muitas vezes, vai exigir de nós muito mais do que a nossa capacidade. Mas pelo poder do Espírito Santo, nós superamos as nossas incapacidades. Nós podemos fazer aquilo que é radical demais para nós, mas que Deus está demandando de nós. Não foi isso que Jesus quis dizer quando Ele falou assim: olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele e lança ele fora, e joga fora. Porque é melhor entrar no céu sem os olhos do que tendo os dois olhos e ir para o inferno. O que Jesus estava falando não era para as pessoas se automutilarem, não. Ele estava querendo dar o tom da gravidade que o pecado representa. E era exatamente o que no tempo de Esdras aconteceu. Vocês não entendem a seriedade da idolatria em que vocês se envolveram. Só que para Esdras ter uma atitude tão radical, sendo usado por Deus naquele momento, ele só fez isso porque a relação dele com a palavra era tão séria, ele já obedecia a palavra com tanta seriedade na sua vida, que foi natural para ele ensinar o povo isso. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não foi isso que Paulo falou? E será que a gente pode dizer para os nossos amigos: olha, olhem para mim, conheçam Jesus, vejam como eu tenho buscado viver como Cristo, vejam como Cristo tem vivido em mim, tem condicionado minha forma de pensar e de ser. E quando a gente então aprende a depender do Espírito, a gente é vivificado. Às vezes o conhecimento por si não vivifica, o saber por si não vivifica. Paulo explica isso lá em 1 Coríntios 3,5, ele fala assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A nova aliança, ela existe mediante a dependência do poder do Espírito Santo, e a gente não vai conseguir viver uma vida de obediência a Deus, que agrada a Deus, e que por isso é usada por Deus, se a gente não buscar uma vida cheia desse Espírito que vivifica. Se quisermos ser usados por Deus, precisamos ser santos. As pessoas não querem ouvir o seu discurso religioso, elas querem olhar para a sua vida e ver diferença. E às vezes a gente pensa que consegue camuflar pecados, não é? Não, porque eu não estou dando mau testemunho, porque meus amigos não sabem de alguns pecados que eu estou vivendo escondido. Mas, irmãos, o inimigo e o acusador das nossas almas sabe muito bem. Nossa própria consciência é minada. E a nossa fé arrefece quando a gente está vivendo em pecado, mesmo frequentando a igreja. Agora, quando a gente está vivendo em santidade, o Espírito Santo revigora a nossa alma, e a gente se vê em condição de exercer autoridade sobre o acusador. E a gente, de repente, tem uma intrepidez que não é nossa, que não é mérito nosso, mas do poder do Espírito Santo que está em nós. Mas para isso é preciso uma vida coerente, é preciso uma vida de obediência. E aí não vai ser a letra que mata, vai ser o Espírito que vivifica. É importante a gente ter uma rotina de leitura e meditação na palavra,
mas é fundamental a gente trazer ela para a prática, levar ela a sério. Tem muita gente que às vezes fala: não, eu não estou podendo servir ainda no Gol, porque eu estou ainda com certos pecados. Ou seja, está deixando de fazer a obra por causa do pecado, e ao invés de deixar o pecado para poder fazer a obra. E a gente deve se dispor a Deus assim, se a gente quer ser usado por Ele. Vidas que Deus usa, em terceiro e último lugar, são vidas que ensinam a palavra. E aí, a última seção do versículo, Esdras tinha decidido também ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então Esdras trabalha bem 3 dimensões aqui: a dimensão da busca, da intimidade de Deus, do conhecimento dEle, a dimensão da obediência, que é pôr em prática esse conhecimento para não se tornar apenas um poço de vaidade espiritualoide, que ninguém suporta, que é um arrogante religioso, não é? Não, eu quero viver, eu quero praticar. E praticar o Evangelho tem a ver com humildade, tem a ver com serviço, não é? Tem a ver com me dar. E essa é a terceira dimensão, a dimensão do serviço, a dimensão de ensinar. Eu não estou aqui apenas para conhecer e obedecer, eu estou aqui também para servir pessoas. E muita gente conhece a palavra, obedece os mandamentos, mas para por aí. Não, eu estou vivendo a obediência a Deus. Não, eu procurei, eu conheço a palavra, já li a Bíblia 5 vezes de capa a capa. Não, eu tenho feito os cursos. Não, eu tenho procurado, eu assisto Augusto de Nicodemos, os cursos dele no YouTube. Amém, continua. Mas vamos para o próximo passo agora. Vamos para a próxima dimensão, a dimensão do serviço. Não adianta ficar engordando espiritualmente, porque você vai se tornar um servo inútil. E não é isso que Deus quer. E Ele revela muito claramente na palavra que o desejo dele é que a gente se disponha a ser usado por Ele. Só que muita gente sabe que para ser usado por Deus há um preço. O preço do compromisso, o preço da dedicação, o preço de oferecer a sua vida e o que você tem de mais precioso, o seu tempo, ao serviço do reino de Deus. E aí, por causa disso, embora tenha conhecimento e tenha obediência, não tem amadurecido. E aí acaba recorrendo nos mesmos pecados, e acaba voltando e dando passos para trás, ao invés de andar para frente. Então esse passo do ensino é um passo fundamental, que é o passo da maturidade. Eu não estou aqui só para resolver o meu problema, eu sou missionário no mundo. Eu estou aqui para impactar a vida das pessoas, eu estou aqui para refletir a beleza do Evangelho na vida de quem mora comigo, de quem estuda na mesma sala que eu, de quem trabalha na mesma sala que eu. E aí o autor de Hebreus dá um puxão de orelha na igreja e fala assim: embora a essa altura vocês já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Gente, eu quero dar alimento sólido para vocês, eu quero chamar vocês para um outro nível de relacionamento com Deus. Mas quando eu examino a vida de vocês, eu vejo que eu tenho que voltar ao básico toda hora, aos rudimentos. Por quê? Porque embora vocês tenham tido uma experiência com Deus, vocês tenham buscado conhecimento, buscado obedecer, parou por aí, uma vida infrutífera, improdutiva. A gente tem que trazer esse ensino para a prática. Isso tem a ver com amar pessoas e se dedicar ao serviço do reino dele, se dedicar a pessoas. Tiago diz assim: não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Nós, os que trabalhamos no Ministério de Serviço, vamos ser julgados com maior rigor. Nós, os que pregamos, nós, os que tocamos, nós, os que trabalhamos na comunicação, nós, os que nos dispomos no time de intercessão, seja qual for o time do Gol, nós seremos mais cobrados. Mas o cristão maduro fala assim, independente da idade, pode ser pré-adolescente, ele vai falar assim, eu estou aqui para servir, porque eu quero ser um servo útil,
eu quero ser usado por Deus. E se tiver alguma coisa atrapalhando esse fim, eu vou dar um fim nisso. Eu vou dar um fim. Não podemos nos acovardar diante do chamado para compartilhar a nossa vida com as pessoas. Não seja um parasita de igreja. Não seja alguém que está aqui para receber apenas. Desde que Jesus provou o seu amor por você na cruz, não resta mais nada a você, senão entregar toda a sua vida a Ele, tudo que você tem, tudo que você é, ao serviço dEle, para que você viva uma vida que glorifica Ele, uma vida que Deus vai usar, quer usar, mas Deus vai usar vidas que querem ser usadas, como Esdras, e que estão se preparando para isso. Aplicações aqui para a gente encerrar. Faça de tudo para ser um Bíblia, faça de tudo para ser conhecido como alguém que ama a palavra de Deus, que tem procurado viver uma vida de intimidade com essa palavra, que conhece a palavra, que não se acovarda quando é confrontado, que sabe da razão da esperança que há em você. Seja conhecido e deseje ser conhecido como alguém que conhece a palavra de Deus e que leva esse conhecimento a sério, que não apenas tem um conhecimento intelectual, mas também que leve ele para a prática. Segunda aplicação, acredite na revolução que a santidade representa. Uma das frases que eu mais gostei de ver na internet assim, foi de uma mulher que nem é cristã, pelo menos pela pesquisa que eu fiz, uma filósofa brasileira, escritora, de algum tempo atrás, chamada Hilda Hilst, e ela diz o seguinte: a santidade é a verdadeira revolução. A verdadeira revolução, por quê? Porque desde a queda, o homem que foi criado para ser virtuoso, para ser inteligente, para ser imagem e semelhança de Deus no mundo, está vivendo como? Igual a bicho, está vivendo uma subvida, está vivendo aquém, muito aquém do que foi criado para viver. Então, se você, de repente, pelo poder do Espírito Santo, começa a viver uma vida conforme você foi criado para viver, o que acontece? Começa uma revolução na sua vida e, consequentemente, à sua volta. Um povo vivendo em santidade é um povo revolucionário, é a contracultura encarnada, quer mudar o mundo, muda o seu coração. Você começou uma revolução a partir daí. Uma revolução vai começar dentro da sua casa, quando você entender que você foi chamado a ser santo. E santo não na frente dos homens só, mas quando você está lá sozinho no seu quarto com Deus. Só Ele está vendo o que você está acessando, só Ele está vendo o que você está fazendo. Santidade é viver em obediência à palavra de Deus, é pôr em prática essa palavra. E Esdras, gente, foi usado para promover um avivamento no meio do povo de Deus. Por quê? Porque ele era santo, ele levava a sério, e se ele não levasse tão a sério, ele sequer cogitaria mandar aquelas pessoas despedirem seus cônjuges estrangeiros. Mas ele falava, não dá para negociar. Onde Deus está presente, o pecado não pode estar, porque os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Terceira e última aplicação, disponha-se a ser útil para Deus. Você não se sente capaz hoje de servir, de se oferecer para fazer parte de um time? Fala para Deus isso: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor também. Pode não ser igual a Esdras, eu posso não me tornar um grande profeta, um grande pregador, eu posso não me tornar célebre, notório, eu posso ser alguém tímido, quieto, como a dona Laila, mas que estou exalando o bom perfume de Cristo onde eu estou. Mas alguém sobre quem muitos vão chorar no dia do seu sepultamento, porque a sua vida fez diferença no mundo, porque havia ali a presença de Deus. E eu, que nem tive quase contato com a dona Laila, senti uma profunda vontade de chorar, de uma alegria do Espírito que eu senti naquele sepultamento, naquela despedida, porque foi uma vida que fez diferença. E Deus quer que a gente seja assim também, amém? Senhor querido, a gente quer te pedir que o Senhor venha nos ensinar
esse caminho, Pai, que a gente sabe vai exigir de nós que a gente morra para si mesmo, que viva para o Senhor, que a gente negue a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga o Senhor. A gente sabe que vai exigir de nós que a gente deixe de fazer algumas coisas, mas também que a gente faça outras, que a gente tenha intenção evangelística, intenção de servir pessoas, amar pessoas, que a gente tenha intenção, Senhor, de viver uma vida santa, que exala o Teu bom perfume, uma vida que inspira outras vidas, uma vida, Senhor, que está se preparando cada vez mais para ser poderosamente usado pelo Senhor. Faz assim com a gente, é o que te pedimos, agradecendo ao Senhor pela beleza da vida de Esdras, desse texto e de tudo que o Senhor tem feito, Pai, no meio do Gol, na vida de tanta gente que aqui no Gol tem sido inspiração para nós, como Esdras, como Dona Laila, como tantos outros, é o que te pedimos, em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.